Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Nós estamos na quinta gota dessa série sobre entendendo o medo, a fobia, o pânico. Talvez a primeira coisa que precisamos entender depois de tudo aquilo que eu falei na gota de ontem é procurar e ter uma ajuda profissional, uma ajuda de quem tem realmente uma visão mapeadora para um discernimento se o seu quadro é um quadro que apenas com o descanso não se resolve, ou quem sabe, com bons conselhos, com a inserção da espiritualidade, da vida comunitária, prestações de serviços, há coisas que se resolvem dessa forma. Mas também há uma necessidade de uma análise, eu diria que de uma procura, de uma busca para entender o quadro clínico, para descrever esse quadro clínico e talvez um quadro clínico de transtornos, talvez que envolva e haja necessidade até mesmo de um acompanhamento psiquiátrico. Algumas pessoas me mandaram eh, pedidos de orientação. E vocês que já estão acostumados a ouvir a gota, e na gota de ontem eu falei que é importante que vejamos Deus também através da medicina. Porque Deus não está restrito a um espaço, a um gueto religioso. Deus é muito maior do que tudo isso. Mas eu conheço quadros de pessoas que passaram por tratamentos clínicos e foram bem-sucedidas, retomaram a sua vida e estão bem até hoje. Conheço o quadro de pessoas que buscaram muito, mas muito mesmo, na ciência, na medicina, uma medicina competente, mas não houve êxito. E essa pessoa pediu socorro a Deus de forma sobrenatural, foi curada. Então é muito subjetivo, mas talvez para ter um comportamento mais responsável, é importante o entendimento do transtorno, do medo, da fobia, do pânico, para saber se é um quadro psiquiátrico, psicológico, ou se é algo que precisa simplesmente de ajuste, de modelação, porque no fundo, tudo aquilo que um ser humano precisa para a sua cura, ele precisa primeiro quebrar os tabus e os paradigmas da sua alma. Porque se a pessoa não acredita na cura, ela não vai buscar essa cura. Seja através da fé, seja através da ciência. É importante que a pessoa saiba e busque enfrentamentos. Muitos medos, eles só vão desaparecer se nós tivermos a capacidade de enfrentá-los. Sabe por quê? Porque determinados monstros que se levantam, problemas que se levantam, em forma de medo, de fobia, de pânico, de depressão, de culpa, seja o que for, nós precisamos do enfrentamento. Às vezes esse enfrentamento é uma saída de casa para buscar ajuda. Às vezes esse enfrentamento é a sequência de um tratamento, é a pontualidade de um tratamento. Às vezes, esse enfrentamento é a vida entregue, a vontade, a capacidade de dizer bem assim, não, eu preciso entender o meu quadro. Então, quando as pessoas experimentam algumas coisas que são súbitas, isso causa um impacto na pessoa. E muitas vezes a pessoa vem com um medo, de repente, um medo que aparece. Já não é aquele medo imaginário que eu falei. É um medo que tem bases, mas bases pulverizadas. Medo de perder, medo de enfrentar, medo de sair, medo de dirigir, sabe? E há pessoas que esse medo se transforma em terror, em apreensão, sensação de morte iminente. Há pessoas que têm palpitações, a boca seca, tontura, sentimento de insegurança, um profundo quadro, até mesmo de despersonalização. Gente que começa a sentir calafrios, gente que começa a ter angústias, pessoas que começam a ter até medo de morrer, sensações de morte, e isso precisa ser tratado. O sistema nervoso autônomo começa a, vamos dizer assim, a passar por esses impactos. E tem um salmo que mexe muito comigo. É um salmo que, quando eu começo a pensar nele, parece que a minha alma treme de alegria. Talvez você nem me entenda. Treme de alegria é. E eu quero ler esse salmo para você, o Salmo 56. Eu vou ler os versos 3 e 4 que dizem assim:
Mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus, ponho a minha confiança e não terei medo. Que poderá fazer o mortal? Que texto forte. Mas quando eu estiver com medo, eu confiarei em ti. Veja que o salmista já está admitindo que esse medo virá. E quando ele virá, ele vai confiar em Deus. Então, seja com a classificação, seja diagnosticado ou não, seja do âmbito psíquico, psiquiátrico, emocional, seja do que for, imaginário, precisamos confiar em Deus. Se confiarmos em Deus, tudo se tornará mais fácil. Da ciência, o aconselhamento, a terapia, seja o que for. Se confiarmos em Deus, tudo ficará mais fácil. Senhor, essa é a minha oração, Pai. Ajuda-nos a sobreviver aos nossos medos, a viver acima desse medo e ter discernimento de como tratá-lo, dosá-lo e governá-lo, para que não sejamos governados por ele. Em nome de Jesus. Amém.